E aí pessoal, beleza? Café com Boras, apoio da Nato Corpus e do Grupo Infinity. Pessoal, hoje eu queria falar de uma coisa que me deixou um pouquinho desconcertado há um tempinho atrás. Eu passei pelo treinamento todo, hoje eu sou oficial técnico da SP-Tri e da CB-Tri, então eu posso inclusive auxiliar na arbitragem das provas de triatlon pelo Brasil. E em um dos trabalhos que eu fiz, justamente pela área que eu atuo, eu fui designado a ficar, falando bonito, hein? Fiquei designado a ficar na parte do check-in das bicicletas. Então, os atletas que chegavam para poder fazer a prova, as bikes precisam ser inspecionadas, basicamente freios, ou avaliar se tem alguma situação na bicicleta que pode causar riscos ao próprio atleta e aos demais atletas, certo? Importantíssimo isso. O que aconteceu, gente? Várias situações que a gente visualizou nessa prova que me deixaram um pouco preocupados em relação à parte de manutenção das bicicletas de uma forma geral, tá? Lógico que isso vai se juntando a outras informações do que a gente vai recebendo, feedback de alguns clientes novos que chegam, tem muita informação. Mas uma coisa que me preocupou, e aí eu vou citar alguns detalhes que eu acho que as pessoas deveriam ficar atentas, tá? Primeira frase marcante, hein? Olha que coisa linda do Boras, anota essa. Revisão de bicicleta não é lavar e lubrificar, certo? Essa é talvez uma frase mais importante de tudo. Revisar, porque se for lavar e lubrificar, é diferente de revisar. Então, se eu vou lavar, eu estou lavando. Se eu vou lubrificar, eu estou lubrificando. Eu não fiz uma revisão, que eu estarei revisando. São coisas diferentes. As bikes, elas precisam passar na mão de profissionais a cada X tempo. Por que X? E por que você não me deu um número, Borelli? Porque depende do seu uso. A pessoa que usa na estrada, ela vai degradar esse material de uma forma. A pessoa que usa no rolo dentro de casa vai de uma outra forma. E acreditem, o rolo pode ser muito mais prejudicial do que a rua. Porque o seu suor está pingando diretamente no seu câmbio dianteiro, na sua corrente, na sua coroa, dependendo do nível de suor, na mesa da sua bicicleta, a fita de guidão da sua bike vai estar toda melada com isso, e esse suor, se ele entrar por baixo da fita de guidão, ele corrói o seu guidão, principalmente se ele for alumínio. Então, assim, tem itens que precisam ser revisados. E não é uma lavagem simples e uma lubrificação na corrente, que é passar óleo na corrente, que vai resolver. Eu fiquei sabendo também de algumas mountain bikes, que é pior ainda, né? Porque o próprio intuito da mountain bike é ser suja, né? Então, às vezes a gente termina uma limpeza, a bike fica fantástica, dá até aquele nó na goela quando você ouve o cliente falar assim: nossa, não vejo a hora de pôr na terra. Sim, é o intuito dessa bicicleta, né? Então a gente sabe que vai passar por isso. É que é tanto trabalho para a gente realmente conseguir deixar ela um brinco e deixar ela perfeita, mas ela vai ter que passar por isso. Então, quando você termina uma trilha, principalmente se tiver lama, alguma coisa assim, você tem que tirar isso em casa, e isso sim seria uma lavagem. Ou lavar e lubrificar, porque você também vai tirar a lubrificação da sua corrente, tá? Basicamente corrente, mas tem muitas outras coisas que em breve eu vou falando mais. Isso sim seria limpeza e lubrificação. Mas essa bike, dependendo das vezes de uso que você fizer dela, você precisa que essa bike passe na mão do mecânico para ele poder revisar todos os itens. Desgaste de corrente, desgaste de rolamentos, desgaste de fita de guidão ou de manopla de guidão. Vou falar até que desgaste de selim. A própria limpeza perfeita de toda a parte do teu equipamento, nos mínimos detalhes e não simplesmente tirando o grosso da sujeira, como você consegue geralmente fazer em casa.
A limpeza da corrente, por exemplo, você não vai conseguir tirar 100% da sujeira de dentro dos elos dela fazendo uma limpeza jogando água com a mangueira em casa. Então precisa de produtos, precisa esfregar, precisa de uma técnica para poder fazer essa limpeza. Então, gente, todas essas informações que eu estou falando, e aliado a essa oportunidade que eu tive de conferir as bikes de outros atletas que estavam entrando nessa prova, eu confesso que eu fiquei abismado com problemas simples de caixa de direção solta, pé de vela com folga, pedal sem aperto. Gente, coisas que, assim, vocês vão falar, de repente quem entende um pouco mais aí deve estar falando, não é possível, Borelli. É possível, e eu vi. Infelizmente não podia filmar, mas é possível e tem. Gente, o para-choque nosso é o dente, né? Em cima da bicicleta, tudo bem, você tem um capacete que vai te proteger a cabeça, que é sistema, que é parte de segurança, vai ser inclusive um dos assuntos no próximo podcast, mas é o nosso dente o para-choque, gente. Então, assim, vamos ter um pouquinho de cuidado com isso. Passem essa bike na mão de profissionais capacitados, pelo amor de Deus. Porque o risco não é... Se fosse só você, Borelli, eu vou me machucar, dane-se, eu assumo o risco, legal, mas você pode derrubar o cara do seu lado. E aí o cara pode depender da mão dele para trabalhar, ou da cabeça para gerar um emprego, para poder gerar informação e tudo mais. É um risco. O esporte não é 100% seguro, ele tem risco. Aliás, todos têm algum risco. E esse esporte, ciclismo, de forma geral, ele tem riscos grandes de acidente e os traumas podem ser sérios, tá? Então, assim, equipamento é importantíssimo que esteja em ordem, tá? Preservem ele não só por questões financeiras, mas por questões de saúde, sim, tá? A questão do rolo, por exemplo, que eu citei, tentem proteger um pouco o teu equipamento. No meu caso, por exemplo, eu deito uma toalha, não toalhinha, não aquele... Existe até um tecido específico que você prende, fica até bonitinho na bicicleta, porém o suor não fica só ali, ele cai ainda. E aí ele pode cair no teu câmbio dianteiro, o suor vai corroendo. É impressionante o desgaste que o suor pode causar, gente, vocês não têm noção. Então, assim, eu deito uma toalha de banho mesmo, por todo o top tube da bicicleta, jogo em cima do guidão, seguro por cima da toalha. Quem usa em rolo bicicleta road, speed, pega aquele Magipack, se eu não me engano, não sei se o termo, não sou nada bom de cozinha, mas aquele papel filme transparente de cozinha, enrola ele em cima da tua fita de guidão, né? Faz algumas voltas dele, porque isso vai proteger do suor entrar por baixo da fita, já que você não está gerando um vento suficiente para secar esse suor na fita ou antes dele entrar por baixo da fita. Então protege com esse plástico transparente, papel filme, e depois você tira esse papel filme, troca, joga fora. Então você diminui até o mau cheiro da tua fita. Se você tem road, você vai saber o que eu estou falando. Cuidado com isso. O suor que cai na tua corrente, eu já peguei bike de clientes aqui que usam em rolo, a corrente totalmente enferrujada, porque ele achou, né, que no rolo não precisava nem ficar colocando óleo. Imagina o suor pingando direto na corrente, sem reposição de óleo, quer dizer, destruiu a relação. Então eu estou falando de preservar equipamento, porque se você vai com essa bike, mesmo que você use no rolo, que você vai com ela para a rua, olha o risco que você está correndo. Olha o risco que esses atletas com um pedal que saiu no pé, um pé de vela que soltou, tudo isso é muito perigoso. Quando eu faço manutenções aqui nas bikes dos meus clientes, eu oriento a todos. Eu não gosto de fazer uma revisão, de desmontar essa bicicleta inteira na véspera da prova. Se eu faço uma revisão completa ou qualquer tipo de revisão na bicicleta que seja a mais simples, eu peço para que o atleta faça pelo menos um treino antes da prova, porque algum mínimo ajuste ou algum problema que pode acontecer,
ele vai acusar no momento de um treino e não no momento lá da prova, que é o momento que você está dando o seu máximo, que tem um monte de gente já com faca no pescoço, faca nos dentes para poder fazer o negócio. Então, assim, pelo amor de Deus, cuidem do equipamento, certo? Valeu, até a próxima.